Jesus não foi um asceta, não foi um ermitão, não foi alguém isolado do mundo, nem se afastou das dinâmicas da vida social e religiosa. Pelo contrário, ele mergulhou profundamente na essência humana, interagindo com todas as camadas da sociedade, desde os humildes pescadores até os líderes religiosos. E é justamente essa vivência de Cristo que revela algo extraordinário, a conexão perfeita entre o divino e o humano. Mas o que podemos aprender com a maneira como Jesus viveu? Porque ele escolheu participar da vida comum em vez de se retirar como tantos líderes espirituais da época. Hoje nós vamos explorar os detalhes desta experiência humana de Cristo e como ela transforma a nossa compreensão sobre fé e a vida prática. Prepare-se para mergulhar nessa jornada e descobrir verdades que podem impactar diretamente a sua maneira de enxergar o mundo e viver a espiritualidade. Nós vamos examinar as Escrituras. Permaneça conosco e tenha sua fé fortalecida pela palavra de Deus. A paz do Senhor, amados irmãos. Esse é o canal Espaço EBD e é um prazer tê-lo conosco. Hoje, com a graça de Deus, nós estudaremos a lição de número 8 do primeiro trimestre de 2025 com o tema geral Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam como nova. A lição de hoje traz o título Jesus viveu a experiência humana. A leitura que nós iremos fazer está no Evangelho escrito por João, capítulo de número 1, versículo de número 43 ao 51, e também no Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 37, 38 e 42. O texto sagrado nos diz: No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia, e achou a Filipe, e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael, e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele, e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse, vide debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo segunda vez orou, dizendo: Meu pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Amados irmãos, os objetivos propostos desta lição: identificar a experiência humana no ministério de Jesus, explicar as heresias que negam a humanidade de Jesus e reconhecer como essas heresias se apresentam atualmente. A verdade prática dessa lição nos diz algo muito significativo. O Senhor Jesus teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Amados irmãos, o ponto 1 da nossa lição nos diz a experiência humana no ministério de Jesus. A experiência humana de Jesus é um tema profundo que nos leva a contemplar não apenas a divindade de Cristo, mas também a sua humanidade plena e perfeita. Jesus, enquanto habitou entre nós, ele interagiu com as diversas correntes sociais e religiosas da época. Ele confrontou fariseus, os saduceus, os herodianos, não como alguém querendo imposição, mas como alguém que representava a verdade absoluta, desafiando as suas tradições e estruturas estabelecidas com base na lei e nos profetas. Os fariseus, por exemplo, representavam uma classe religiosa que dava grande valor à tradição oral e à interpretação religiosa da lei. Entretanto, Jesus ele expôs as suas hipocrisias, mostrando que a obediência externa sem a transformação interna do coração, na verdade, era insuficiente para agradar a Deus. Ele confrontou ao afirmar que o maior mandamento era, na verdade, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, elevando o padrão ético e espiritual acima das formalidades religiosas. Já os saduceus, conhecidos por rejeitar a ressurreição e os escritos além do Pentateuco, eles foram desafiados duramente por Jesus quando ele demonstrou por meio das escrituras a verdade da vida após a morte e o poder de Deus. Ele revelou que a visão limitada dos saduceus
acerca do poder divino impedia uma compreensão verdadeira do reino dos céus. Jesus ele mostrou que Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos, afirmando a sua soberania sobre a vida eterna. Os herodianos, por sua vez, eles buscavam manter uma relação de poder e conveniência com o governo romano. A interação de Jesus com eles foi marcada por sabedoria e discernimento, como no episódio, por exemplo, em que perguntaram sobre o pagamento dos impostos. A resposta de Jesus foi: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ele revelou com isso uma ética celestial que transcende as divisões políticas e chama o homem a viver sob a soberania de Deus. A humanidade de Jesus, irmãos, também se revelou em sua vida social e relacional. Ele escolheu homens comuns como os discípulos, aproximando-se de pescadores, cobradores de impostos e até mulheres marginalizadas, como aquela mulher samaritana. Isso demonstra que ele não fazia acepção de pessoas, mas via cada ser humano como digno de compaixão e transformação. A sua interação com as pessoas de todas as classes e condições sociais aponta para um modelo de inclusão, um modelo de amor que desafia as nossas próprias barreiras culturais e nossos preconceitos. Além disso, irmãos, os evangelhos destacam o crescimento físico, destacam o crescimento intelectual e o crescimento espiritual de Jesus. Ele crescia em sabedoria, crescia em estatura, crescia em graça diante de Deus e dos homens, conforme descrito lá no evangelho escrito por Lucas. Isso nos lembra que, embora divino, Jesus ele viveu plenamente as limitações e o desenvolvimento humano, sendo tentado em tudo, mas sem pecado, conforme afirmou o escritor aos Hebreus. Ele enfrentou a fome, ele enfrentou a sede, o cansaço, a angústia, compartilhou de dores e lutas como nós sentimos. A sua experiência de sofrimento e morte na cruz, irmãos, revela a profundidade do seu compromisso com a missão redentora. Ele não apenas sofreu fisicamente, mas também experimentou o peso do pecado da humanidade, algo que o levou a clamar na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Esse grito, ele demonstra a sua identificação com a condição humana de dor e de abandono, mas também é um perfeito sacrifício de reconciliar o Pai com a humanidade. Por fim, amados, a ressurreição de Jesus é a culminação de sua experiência humana e divina, porque quando ele vence a morte, ele nos dá a certeza de que nele nós temos a vida eterna. Essa vitória nos convida a refletir sobre o poder transformador da cruz e da ressurreição, que nos chama a viver uma vida de fé, uma vida de esperança, nos chama a viver uma vida de amor, confiando que, assim como Jesus venceu, nós também podemos superar as nossas dificuldades e os desafios que esse mundo ele nos apresenta. Essa compreensão da experiência humana de Jesus nos chama para um relacionamento mais profundo com ele, nos chama para seguir o seu exemplo, vivendo uma vida de obediência ao Pai, uma vida de compaixão com os outros, uma vida de firmeza diante das adversidades, sabendo que Jesus entende plenamente o que nós passamos e intercede por nós junto ao Pai. O ponto 2 da nossa lição vai nos dizer as heresias que negam a humanidade de Jesus. A questão das heresias que negam a humanidade de Cristo é uma das discussões mais cruciais para o entendimento da doutrina cristã, porque toca exatamente no cerne da encarnação e da obra redentora de Cristo. Por exemplo, o apolinarismo representa uma tentativa de explicar sob uma perspectiva filosófica como a natureza divina e humana coexistiam em Jesus. No entanto, ao negar que Jesus possuía um espírito humano, Apolinário, na verdade, comprometeu a plena humanidade de Cristo. Colocou em risco exatamente a essência da encarnação, como as Escrituras nos apresentam. Se Jesus não tivesse um espírito humano, ele não teria experimentado a condição humana em sua totalidade, o que seria incompatível com o relato bíblico. A Bíblia nos diz claramente que ele em tudo foi tentado, em todas as coisas como nós, mas sem pecado. Isso sublinha, irmãos, a importância de um Cristo plenamente humano, mas também plenamente divino, capaz de se identificar conosco e de oferecer um sacrifício perfeito pelos nossos pecados. A reação da igreja ao apolinarismo foi contundente, culminou na sua condenação no Concílio de Calcedônia em 451 depois de Cristo. Essa condenação não foi apenas uma resposta teológica, mas foi uma afirmação daquilo que já havia sido revelado cabalmente na Bíblia Sagrada. Textos como o de Lucas, capítulo 24, versículo 39 e 40, e também João, capítulo 20 e versículo 24, mostram Jesus ressuscitado. E o Jesus ressuscitado que esses textos mostram ainda
possuía um corpo e espírito, indicando que a humanidade de Cristo não era uma aparência ou uma simplificação, e muito menos temporário. Essa humanidade é fundamental para que ele seja o segundo Adão, conforme Paulo explicou lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, substituindo a todos que caíram com o primeiro Adão, assumindo uma humanidade sem pecado, mas verdadeira. Sem o espírito humano, ele não poderia ter enfrentado as tentações. Sem o espírito humano, ele não poderia ter experimentado angústia na alma, como ele mesmo afirmou lá em Mateus, capítulo 26, versículo 38. Ou mesmo, ele não poderia interceder como nosso sumo sacerdote, porque ele compreende as nossas fraquezas. Isso legitima Jesus a ser o nosso representante. Já o monotelismo, por exemplo, que tentou negar a presença de duas vontades em Cristo, também compromete a integridade da doutrina cristã sobre as duas naturezas de Jesus. A Bíblia é clara ao apresentar um Cristo que se submeteu à vontade do Pai no jardim do Getsêmani, quando ele disse: "Não se faça a minha vontade, mas a tua". Esse episódio, irmãos, não faz sentido sob a ótica monotelista, pois essa ótica sugere que Cristo estava apenas obedecendo mecanicamente à vontade divina e não exercendo plenamente sua vontade humana de maneira submissa. Essa submissão voluntária da vontade humana de Cristo à vontade divina é essencial para que nós possamos entender o exemplo que ele mesmo nos deixou de como viver uma vida de obediência a Deus mesmo diante do sofrimento. Além disso, amados, as duas vontades de Cristo não são conflitantes, mas cooperam de forma perfeita, refletem a união hipostática entre as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana de Cristo. Essa harmonia é uma demonstração prática de como a humanidade, quando plenamente dependente de Deus, pode viver em obediência à vontade divina. Isso nos traz, amados irmãos, uma esperança, isso nos traz uma direção muito firme, muito clara, porque nós vimos em Jesus não apenas o Redentor, mas também o modelo de como viver. A encarnação de Cristo não é apenas uma doutrina a ser defendida, mas na verdade é uma realidade que nós precisamos contemplar plenamente e precisamos viver, pois nela está a plenitude da revelação de Deus ao homem. Em resumo, irmãos, essas doutrinas heréticas nos alertam para a necessidade de preservar a fé genuína naquilo que foi revelado nas Escrituras, confirmado pela tradição cristã. Quando nós tentamos simplificar ou racionalizar aspectos profundos do mistério de Cristo, nós corremos o risco de perder a essência do Evangelho. O Jesus que nós encontramos na Bíblia é perfeitamente humano, é perfeitamente divino. E essa verdade é o fundamento da nossa salvação e da nossa relação com Deus. Como cristãos, nós somos chamados a aprofundar a nossa compreensão dessa verdade, permitindo que ela molde não apenas a nossa teologia, mas também nossa vida prática e nossa vida espiritual, irmão. O tópico 3 vai nos dizer assim: como essas heresias se apresentam nos dias atuais. Irmãos, as heresias têm se apresentado ao longo da história como uma tentativa de deturpar as verdades bíblicas. E um dos focos dessas distorções é justamente a vida de Jesus Cristo. A narrativa de que Jesus teria visitado outros países, além daqueles citados na Bíblia, como Índia ou Estados Unidos, não encontra, por exemplo, sustentação nas Escrituras. Pelo contrário, a Bíblia é clara quando ela apresenta Jesus como alguém que foi profundamente enraizado na cultura e na história de Israel. Ele nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, realizou seu ministério público em diversas cidades da Galileia e nos arredores, com breves passagens mencionadas no Egito durante sua infância. Essas especulações, irmãos, sobre viagens, outros lugares, muitas vezes promovidas por grupos esotéricos, movimentos que desejam reinventar Jesus segundo suas crenças, nada mais são do que fábulas. O apóstolo Paulo, inclusive, ele adverte contra tais coisas quando ele lembra que nós precisamos nos apegar à sã doutrina e evitar mitos que afastam-nos da verdade. Quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele claramente diz na primeira carta, no capítulo 4, versículo 7, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Veja, amados irmãos, que não há registro histórico ou bíblico confiável que indique que Jesus tenha saído das fronteiras mencionadas nas Escrituras. E a coerência dos evangelhos reforça essa limitação geográfica.
geográfica. A descrição de Jesus nos evangelhos é extremamente consistente. Ele era visto como alguém familiar na comunidade judaica. A reação dos seus conterrâneos em Nazaré, quando ouvem os seus ensinamentos, confirma isso. Para eles, Jesus era alguém familiar. Ele era o filho do carpinteiro. E se admiravam da sua sabedoria, mas não viam como um estrangeiro ou alguém com hábitos que destoassem da sua cultura. Não. Isso é significativo, pois desmonta qualquer ideia de que ele poderia ter adquirido influências externas ao judaísmo, como filosofias orientais, práticas religiosas de outro país. Além disso, irmãos, o ministério de Jesus estava intrinsecamente ligado ao cumprimento das profecias messiânicas do Antigo Testamento. E essas profecias apontavam para a vinda do Messias a Israel. Jesus era o cumprimento da promessa feita a Abraão, da promessa feita a Isaac, da promessa feita a Jacó. E os seus ensinamentos, as suas ações estavam diretamente conectados às escrituras hebraicas. Qualquer tentativa de deslocar Jesus desse contexto, na verdade, é uma afronta à integridade da narrativa bíblica, irmão. Outro aspecto que nós precisamos entender é a simplicidade com que Jesus ele viveu entre o povo. A sua missão não estava focada em grandes viagens ou grandes explorações, mas em revelar o reino de Deus por meio da sua vida, por meio da sua palavra, por meio das suas obras. Ele veio para os perdidos da casa de Israel. A mensagem de Jesus se expandiu para além das fronteiras de Israel apenas após a sua ressurreição por meio dos seus apóstolos, como uma promessa. Isso reflete, irmãos, a ordem divina que começou com os judeus e se estendeu aos gentios, como Paulo descreveu. Romanos, capítulo de número 1 e versículo de número 16. Veja que a palavra de Deus, ela vai nos dizer: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amados, quando nós confrontarmos essas heresias modernas, é crucial retornarmos à Bíblia como a fonte última de autoridade. Nós precisamos nos lembrar que a tentativa de reinventar Jesus de acordo com diferentes perspectivas culturais, diferentes perspectivas religiosas, não apenas desonra a sua verdadeira identidade, mas também afasta as pessoas da mensagem que transforma. Porque o evangelho de Deus é transformação, é poder de Deus. O Jesus que a Bíblia apresenta é suficiente. Ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, e a sua vida foi vivida em plena harmonia com o plano eterno do Pai. Esse plano contempla a redenção de toda a humanidade. Que Deus te abençoe. Se você tem gostado de nossos vídeos, comente aqui embaixo o que você achou desta aula, o que você aprendeu sobre a experiência humana de Jesus. Deixe suas dúvidas. Também considere se inscrever nesse canal para que você não perca nenhuma das nossas atualizações. Na descrição desse vídeo tem um link muito importante. É o link para nosso grupo de WhatsApp, onde nós estaremos divulgando alguns materiais referentes como esboços e slides para a apresentação das aulas. Que Deus em Cristo vos abençoe.